Meu computador está dando uma travadinha. Agora vamos ver se eu consigo. Bom, até que o computador resolva começar, nosso tema hoje é muito importante, porque ele é o início da sessão. Quando o paciente chega para você e você precisa atendê-lo, e aí vem, qual é o primeiro passo? Qual é a primeira... Quando a gente fala de psicanálise, a gente chama de entrevista. Tem um padrão, tem um início que a gente chama de rapport, e isso já vem do nome da própria hipnose, né? A questão do rapport, e o rapport é esse caminho de dar as boas-vindas. Então, assim, quando a pessoa vai para uma consulta com psicanálise, ou vai para uma consulta com alguns psicólogos, ou mesmo os terapeutas, a gente entra num caminho daquilo que a gente chama de rapport. Os coaches também fazem isso, viu, Orlando? Estou tentando. Isso, porque o rapport dá esse suporte. Você bate papo, você conversa com a pessoa, você toma um café, você não tem a pretensão de trazer diagnóstico. Esse é o primeiro, isso na psicologia, no trabalho analítico, e alguns tipos de terapias, e vocês vão perceber por que alguns não vai dar certo fazer isso. Opa, você não querer apresentar a tela, né? Vamos ver. Está chegando para vocês aí? Está aparecendo uma tela do PowerPoint? Tá, apresentação, tá aparecendo, isso. Mas ainda está preta, está toda preta, não entrou PowerPoint. O quadro do Da Vinci não está aparecendo, o Veturiano não está aparecendo ainda não, né? Nada? Não, ainda não. Não, né? Que coisa mais engraçada. Ele resolveu fazer greve comigo aqui. Vou até parar aqui a gravação. Ele me disse que eu estou apresentando, ó, parei a apresentação. Ele está rebelde hoje, está parecendo adolescente, não quer obedecer, não. Parei a apresentação. Vou falar mal para vocês, né? Agora apresentando numa janela. Vai. Bom, vou falando enquanto o computador dá conta, ou a rede, não sei nem o que é isso que está atrapalhando, se é a velocidade da rede, se é o computador, mas um está aprontando. Esse contato inicial, que a gente chama de rapport, é boas-vindas. Então, muitos pacientes interrompem o tratamento antes de começar. Por quê? Porque eles chegam num local onde eles não são acolhidos. Então, as pessoas já não são acolhidas em muitos ambientes, um homem, né, com o braço aberto, fechado, isso? Isso, apareceu o Da Vinci aqui. Isso, perfeito. Bom, quando a gente fala do início da terapia, a gente tem que primeiro já começar a ter a percepção daquilo que vamos chamar de boas-vindas, de recepção. Então, o rapport, para terapias que são mais duradouras, ele pode ser uma sessão como todo, onde o paciente chega, você bate um papo, toma um café, toma um chá, explica mais ou menos um pouquinho de você, da sua vida, quais são as suas propostas como um todo. Esse caminho pode acontecer. Por quê? Porque o paciente precisa se sentir acolhido. Esse é o caminho.
No processo da terapia integrativa, você vai ter que definir qual é o seu campo de atuação. Então, por exemplo, se sua intervenção é breve, é curta, se é um tratamento mensal, essa constância, quer dizer, a forma como você pretende trabalhar vai dizer do tempo do rapport. Então, talvez esse rapport só seja um acolhimento, onde no ambiente de atendimento ele se sente à vontade e você já parte para o segundo momento, que seria a coleta das informações. Alguns terapeutas já deixam com a recepcionista, por exemplo, se você está numa clínica com vários outros colegas, deixa com a recepcionista, por exemplo, um inventáriozinho, um questionário onde a própria pessoa começa a preencher. Isso te dá o conforto de você não precisar ficar entrando em detalhes com o seu paciente. Tá? Então, esse vai ser um caminho possível também. Na psicanálise, a gente não tem essa figura da anamnese acontecendo. A psicanálise ela tem a figura de de uma entrevista, quer dizer, os primeiros meses de atendimento psicanalítico, olha, não é de terapia, tá? Psicanalítico a gente chama de entrevista ou terapia experimental. Esse é o caminho da psicanálise. Então, muitos psicanalistas acabam confundindo, por não fazer uma leitura adequada de Freud e de toda essa evolução da discussão, acabam fazendo também o trabalho como se fosse de um terapeuta integrativo, onde se faz uma anamnese, quase que um trabalho médico. Tá? Então, o que a gente só para a gente fazer essas distinções. Eu tenho a figura do rapport, que dependerá do tempo em cada contexto. Eu tenho a figura da entrevista, que não cabe tanto num processo de terapia integrativa, a não ser que seja algo que demande esse vínculo de entrevista, ou a não ser que a anamnese siga no formato de entrevista, que também é possível. Então, você pode colher as informações, a história do seu paciente, por meio de um questionário, ele responde, ele pega a prancheta, e antes de ser atendido, você está atendendo uma outra pessoa, ele está preenchendo nome, telefone, data de nascimento, gravidez, aí vai ter todo o questionário, eu vou passar esse material para vocês, aí ele pode preencher, e aí você já colhe as informações um pouquinho de forma mais breve, ou você pode também ter entrevista, e na entrevista você perguntar qual é o seu nome, onde você nasceu, como nasceu de quantos meses, a gravidez da sua mãe foi no período normal, você foi um filho desejado, planejado, veio por acidente, incidente, o que aconteceu? Quer dizer, esse bate-papo pode construir também o tema da entrevista inicial. Mas existem algumas regras que são interessantes serem cumpridas para a percepção do que pode já cometido. Uma boa anamnese indicará um bom tratamento. Assim, eu trouxe para vocês a frase do Saramago, José Saramago, onde diz assim, são circunstâncias muito complexas as que marcam ou decidem o destino dos homens. Então, assim, a gente tem uma tendência de achar de achar que o paciente vem com um sintoma e esse sintoma já vem à mão e a gente trata dele. Só que não funciona bem assim. O paciente imagina que tem um problema e o especialista é você. É você que vai ter que definir o que de fato se busca. O paciente terá uma ilusão de saber o que busca. Mas se a busca fosse tão objetiva e o paciente soubesse o que de fato o incomoda, talvez o processo terapêutico fosse muito mais breve. Mas normalmente as pessoas não sabem o que estão procurando. Elas procuram alívio. Agora, que tipo de alívio elas procuram? Elas procuram resolver um problema. Que tipo de problema? Se elas ainda muitas vezes não sabem lidar com as próprias emoções. É importante não perder esse foco. Lembra que nós vimos no primeiro módulo que nós temos um grupo de emoções, 5. Né? Nós pegamos a teoria mais simplória do Berg, 5 emoções. Não pegamos nem na do Arkman, que é 7. E o Berg coloca assim, das 5 emoções que nós temos, não temos todas. Nós temos 2 emoções positivas ou agradáveis e temos 3 emoções desagradáveis. E muitas vezes nós não lidamos bem com essas emoções. Vamos dar um exemplo bem simplório. Uma pessoa que relata não ter vínculo ou com a família, ou com pessoas, ou com a sociedade, que se isola, ele chega não disponibilizado não disponível a ele uma emoção agradável que se chama vínculo.
afeto, carinho, carícia. Então, se eu tenho duas emoções simples, agradáveis, que é alegria e carícia, afeto, e essa pessoa relata para você que nunca na vida se lembra de ter tido um bom relacionamento com a família, então nós temos uma pessoa que não sabe lidar com uma das emoções. Só são 5. Então, como é que essa pessoa que não lida com suas próprias emoções sabe o que está sentindo? Então, normalmente não sabe. Então, você vai ter que desvendar isso. Então, para você desvendar isso, os médicos, e a herança vem da medicina, eles começaram um trabalho de estruturação sobre isso. Então, eu preciso partir do pressuposto que meu paciente não vem, ele não vem unívoco, centrado, focado, ele vem complexo. Vamos pensar nos carboidratos, né? Vamos pensar, não temos os carboidratos complexos, não temos carboidratos simples, né? Então, o pessoal que faz a dieta paleolítica, né? Ó, você tem que evitar tal tipo de carboidrato, tal. O paciente seu não vem simples, ele vem complexo, ele tem variáveis, ele tem uma história que nem ele sabe que tem. Por isso são circunstâncias muito complexas as que marcam o destino do homem. Bom, ok, e o que eu faço para descobrir o que está acontecendo com o meu paciente? Para que eu não perca o paciente ou não faça ele só perder dinheiro comigo. Porque se o paciente vier para mim e ele não sair feliz porque o trabalho foi feito, ele é que é o indicador para as outras pessoas da minha eficiência. No processo terapêutico, o maior divulgador, publicador, o maior agregador de serviço é a fala do paciente. Olha, vai lá no fulano, no ciclano, ele é esse, olha, eu estive lá, o meu colega foi lá, olha, só tem elogios para ter sobre o tratamento dele, e de boca em boca você faz uma clientela, e a sua clientela, você fica sempre com a agenda cheia. Mas basta um que vem e diga, olha, é um picareta, não, fui lá, fui maltratado, da segunda vez ele não sabia o meu nome, olha um detalhezinho simples. Eu fui lá uma vez, na segunda vez ele trocou o meu nome, me chamou por outro nome, e a pessoa começa a se sentir rejeitada, e ela fala, não quero mais nesse lugar, não, eu estou indo para melhorar, estou piorando, eu estou indo para ser aceito, estou sendo rejeitado. Então, como é que eu faço para que isso não aconteça? Então, a gente vai trabalhar hoje um conceito que a gente vai chamar de anamnese. Vamos compreender um pouquinho o que é isso, né? Anamnese é uma palavra grega, que diz respeito à história clínica do seu paciente. O paciente chega para você e ele tem uma história, ele não chegou, surgiu ali. Ele vem para você com um problema. A palavra anamnese vem do grego, então, aná, trazer de novo, mnesis, a memória. Então, a história clínica do meu paciente é a tentativa que eu tenho de fazer com que ele recupere as lembranças da história dele. Então, a definição disso, conjunto de informações de interesse médico. Por que médico? Porque isso é uma herança médica. Ah, mas, Orlando, eu não sou médico, eu sou terapeuta, né? E ainda vou optar por qual área da terapia eu vou trabalhar. A herança da anamnésia médica, né, obtidas do paciente que dizem respeito à sua vida. O valor da anamnese bem conduzida, isso é importante, conduzida, e do exame clínico, qual é a diferença dos dois? A anamnese e a colheita, né, de informações da história do meu paciente. O exame clínico é a minha observação dele naquele ato, naquele momento. Meu paciente chega triste, ele chega decepcionado, ele chega alegre falando de coisas tristes. Então, eu começo a entender o humor do meu paciente, a disposição dele, o que a gente chama em psicologia de humor e afeto. Afeto, a forma como ele está lidando com os problemas. Humor é como ele está expressando isso. Então, talvez ele chegue sorrindo, te contando uma história muito triste. Então, o humor não está batendo com o afeto. Então, na anamnese, eu vou saber da história dele. Na clínica, eu vou saber como ele se posiciona ali diante de mim. Eu vou começar a ficar treinado em observar como é que senta, como é que ele cumprimenta, se ele pega na mão, se ele não pega. Nesse tempo de Covid é complicado, né? Porque quando você recebe uma pessoa, você tem que sentir o toque da pessoa, como ela aperta a sua mão. Ela engaja, há um engajamento dela com você, ou ela é aquela pessoa que não aperta a sua mão direito, não tem envolvimento, não está entregue ali. No Covid, você cumprimenta assim, né? Faz o toquezinho. Mas nada impede de a pessoa chegar,
você já passa o álcool gel na sua mão, na mão dele, né? E aí você pega na mão e passa o álcool gel de novo. Isso aos que vão atender no período da pandemia. Todas as vezes que eu penso em atender, alguém aparece com Covid dos meus pacientes. Eu falo, olha, se tivesse atendido, olha o desespero, eu não saberia se eu poderia pegar ou se eu poderia ser um vetor, passar para alguém, né? Exame clínico bem praticado garante qualidade da informação, que é a base da semiologia. Quer dizer, eu preciso colher informações que vão dar sentido à minha compreensão do meu paciente, aquilo que se constitui a história dele. Só que para eu fazer essa colheita de informações, para colher a anamnese, eu tenho que entender alguns princípios simples. Primeiro, o princípio da entrevista. Quando eu vou entrevistar o meu paciente, observa bem o ambiente que eu tenho. Existe privacidade? Existe sossego? São coisinhas simples que a gente não precisaria, em tese, falar sobre isso. Mas, por exemplo, eu já ouvi depoimentos de pessoas que chegaram no terapeuta e a sala era uma sala onde pessoas entravam. A pessoa está ali, ela talvez vá se desmanchar em lágrimas, vai falar da vida dela e ela está exposta. Eu me lembro do meu primeiro paciente que eu fui atender, esse paciente era encaminhado da promotoria para mim, eu mesmo tinha encaminhado para mim no caso dele, e não tinha para quem encaminhar para terapeuta, aí eu falei, não, vou mandar para mim, eu mesmo atendia no ambiente, claro que fora do órgão público. E eu não tinha um consultório na época. Eu pedi o apoio do pessoal de uma igreja, a igreja lá em Brasília se chamava Sara Nossa Terra, eles prestavam serviço para a justiça, de ceder ambiente para terapias de grupo, casais, encaminhamento. Conversei com o bispo ali daquela igreja e falei, olha, você teria um gabinete para ceder, para que eu atenda alguns pacientes? E ele, de boa vontade, me cedeu o gabinete pastoral dele. Aí eu tive um grande problema. Ele era todo de vidro transparente. Os meus pacientes, todos que eu atendi, os primeiros, eles eram casos de problemas sexuais. Então, o meu primeiro paciente era um pedófilo, a acusação era de pedofilia, o segundo era um exibicionista, o terceiro um outro exibicionista, o quarto era uma pessoa que foi flagrado com maconha e tinha um problema ligado à sexualidade também. Quer dizer, eram 4 pacientes, todos com uma história complicada para se abrir, e o atendimento, apesar das pessoas não ouvirem, ele tinha uma janela do lado que ficava aberta com vidro, e a minha porta era transparente, onde do lado de fora você via pessoas transitando. Então, eu já não sabia mais se era ele que ficava incomodado ou se era eu que ficava incomodado. Eu falei, não dá para continuar atendendo ali, tive que buscar outros ambientes. Bom, isso era um ambiente que deveria ser terapêutico, eu deveria escutar meu paciente, deveria ouvir a história dele. E esses casos mais complexos, as pessoas não conseguem se abrir com facilidade. Então, existem pacientes que demoram muito tempo, eles dão volta, até chegar na história, você tem que deduzir o que de fato ele está trazendo para você, trazer técnicas de percepção de tudo isso. Então, primeiro ponto, minha entrevista tem que acontecer num ambiente de privacidade. Segundo, de sossego. Então, assim, é normal que você possa... Eu tive um consultório que eu tinha um probleminha, ele era no andar de cima, era um shopping, e as partes dos andares de cima eram salas. Só que a minha sala ficava do lado do depósito dos girafas, aqui vocês já tiverem em Londrina os girafas, né? E ali, o depósito dos girafas era o meu consultório e o depósito. Então, 2 vezes no dia, vinha o pessoal para buscar material. Então, eles pegavam o corredor, eles tinham 3 salas, 2 ou 3 salas, que era só deles. E tinha o meu consultório. Então, era bem isolado, tranquilo. Só que quando eles chegavam conversando alto, falando, e as paredes eram de gesso. Ainda que tivesse todo aquele problema, aquela situação de você tentar trazer a privacidade, você não escutava o que as pessoas falavam, mas você escutava pessoas falando. Então, eu tinha que deixar na minha sala sons de água, eu acabei elaborando isso, sons de água. Você deixava aquela musicazinha com som de água, aquilo que você acaba vendo em algumas clínicas que são mais voltadas, né? Eu fiz a acupuntura aqui numa clínica de ortopedia, e aí eram aquelas músicas chinesas com som de água, era mais ou menos isso. Então, assim, você tem que providenciar um ambiente onde o seu paciente não se sinta, de alguma forma, incomodado. Esse é o caminho que você acaba tendo que fazer. Tá? Então, você vai bolar isso. Segundo ponto, roupa adequada. São coisas muito óbvias, mas que muitas vezes possam parecer
passar por despercebido. O que é uma roupa adequada? Alguns terapeutas costumam se vestir como se fossem médicos, e aí nós temos um grande problema. Se você se veste como se fosse médico, pode existir a possibilidade de ser acusado de tentar fingir que era médico. E vem a questão, nós não precisamos fazer isso. O terapeuta tem o seu papel, o seu valor como terapeuta. Ele não precisa parecer com uma determinada profissão. Alguns terapeutas integrativos acabam trazendo um jaleco no formato de se identificar que trabalham na área da saúde. Ok, para alguns ambientes isso é interessante. Então, eu preciso ir para o meu ambiente de trabalho. Eu preciso disso. Alguns terapeutas trazem uma roupa muito formal. Qual o público que eu vou atender? O meu público é um público que valoriza a formalidade, porque se valoriza, e talvez eu precise atender de gravata, né, de uma roupa social, ou talvez eu tenha que atender pessoas tranquilas. Eu me lembro de um professor que ele atendeu com uma colega no mesmo consultório, eles usavam o mesmo espaço, e a colega, ele era um psicanalista, e a colega dele trabalhava com terapia corporal, com a bioenergética, então ela usava um tatame. Então, os atendimentos eram feitos, ele não foi meu terapeuta, ele só foi meu professor, mas tinha uma colega que foi analisando a dele, fez a supervisão com ele. Então, ela me descrevia, olha, não tinha almofada, tinha tatame. Então, que tipo de clientela você acaba tendo, se apresentando? Esse é um ponto que você vai ter que discutir com você mesmo. Isso vai trazer a sua própria identidade. E aí vem um ponto que é bem relevante. Se apresentar. Então, quem é você? O seu paciente precisa saber quem é você. E você pode se apresentar de duas formas. Apresentando nominal. Meu nome é Orlando, sou psicanalista, no meu caso, mas eu sou terapeuta integrativo, eu sou psicopedagogo. Você dizer o que você é, o seu paciente, ele saber o que você é. Essa é a apresentação objetiva. Mas você pode deixar uma apresentação subjetiva. E o que é uma apresentação subjetiva? É apresentar o seu título na parede do seu consultório, em algum local de destaque, onde o seu paciente perceba que ele está nas mãos de alguém que tem uma especialização, tem uma formação. Então, na entrevista, o seu paciente está observando tudo em volta. A sua postura, o seu jeito de sentar, a sua fala, como você fala, se você é uma pessoa que tem no seu consultório objetos com os quais você trabalha. Eu me lembro, eu conto sempre o exemplo de uma vez que eu fui a um psiquiatra e me assustei. Na sala de espera tinha muitas revistas, e tinha muitas revistas pornográficas. E eu achei estranho aquilo, não era ambiente para ter revista pornográfica. Quando eu entrei na sala do psiquiatra, e aí tinha ali revistas pornográficas na mesa. Depois eu fui entender, ele lidava com muitos pacientes esquizofrênicos, e o caminho que ele tinha para tratar desses pacientes era por meio dessa exposição. Só que eu não sabia de nada disso, né? E eu falei, meu Deus, onde é que eu estou, né? Eu vim no consultório ou eu vim num sexólogo, né? De baixa categoria, né, por cima, revistas pornográficas, só para entender o contexto. O meu paciente tem que se sentir bem no ambiente que está, se sentir à vontade e ter coisas pertinentes ao meu tratamento. E apresentar para o paciente quais são os objetivos dessa entrevista, né? A linguagem corporal adequada, a postura sua do seu paciente. Então, se você tem mesa no consultório, normalmente a primeira entrevista, o primeiro contato, mesmo que você vá tratá-lo depois num divã, num sofá, num ambiente mais tranquilo, o primeiro acolhimento é adequado que você o faça diante de uma mesa, se você tiver mesa. Por quê? Eu me lembro de uma paciente que só aceitava ser atendida com a mesa. E um dia eu perguntei para ela assim, por que não no sofá? E ela dizia assim, ali eu me sinto muito exposta. Então, quando você convida alguém para sentar no sofá, para conversar, isso é como se você já conhecesse essa pessoa. Então, o primeiro passo, ele é um passo formal. É um passo formal porque você precisa de formalidade? Não, porque o seu paciente precisa se sentir seguro primeiro. Ele vai contar segredos da vida dele. Ele vai trazer para você problemas que ele está vivenciando. E aquele ambiente tem que ser um ambiente seguro. E a mesa traz essa segurança. Então, talvez, tendo mesa, sentar-se atrás dela, seu paciente na poltrona, para conversar com você, é um ambiente seguro para aquele momento. Nada impede que, no decorrer da primeira sessão, do primeiro acolhimento, você percebendo que ele está à vontade, você o convida, olha, vamos sentar ali? E aí, se ele... Porque ele também pode dizer, não, aqui está bom. Respeita o primeiro momento do seu paciente. Nunca forçando
ele a fazer algo que ele não deseja fazer. E encerrar com esclarecimentos apropriados, quer dizer, nunca deixa as coisas muito na entrelinha. A primeira sessão, normalmente, nós fazemos o que a gente chama de contrato. O que é o contrato? O contrato não é a pessoa vai assinar um contrato. É o contrato. O paciente te conhece, você conhece o paciente, você tem a percepção se você vai poder ajudá-lo, você tem que dizer para ele no que você pretende ajudá-lo, e ele tem que deixar claro no que ele precisa ser ajudado. Isso é contrato. Vocês vão estabelecer horário, os valores, tudo isso é estabelecido ali. Se você perguntar quais regras são vigentes, aquelas ali acordadas. Então, o que for combinado ali é o que vai valer entre paciente e terapeuta. Tá? Então, dentro desses, a entrevista. Quais princípios básicos esse momento inicial tem que carregar? Esse processo de anamnese, de conhecimento da história do meu paciente. Primeiro, consciência da importância da anamnese. Quer dizer, você precisa saber o quanto é importante colher esses dados. Porque senão você vai falar, não vou pegar essas informações, não. Saber se nasceu de 8 meses, de 9 meses, qual a relevância disso? Então, assim, aquilo que você vai perguntar na sua anamnese tem que ter relevância para você. Por isso que você tem que ter consciência da importância da sua anamnese. Por isso, primeira tarefinha que vocês vão ter de todas essas atividades, vocês vão construir a anamnese de vocês. Tá? Então, assim, vocês vão ver que eu não estou dando uma anamnese pronta, eu estou dando para vocês princípios, a apostila já coloquei no Google Classroom, e aí vocês vão montar, né, de forma simples, vou pegar lá no Word, vou escrever nome, aquela identificação, e depois aquilo que você precisa saber do seu paciente. Mas para que você construa essa anamnese, no finalzinho dessa aula a gente vai estar trabalhando sobre abordagens. Então você já precisa, pelo menos, imaginar qual é a abordagem terapêutica que você terá com o seu paciente. Precisa definir para a vida toda? Não, não, não. O objetivo é só que você faça a adequação da anamnese. Algumas pessoas pegam uma anamnese pronta ali na internet e utilizam e chegam lá, mas isso aqui não tem relevância. Por que eu preciso saber tal coisa? Por que eu preciso saber tal coisa? Se não tem relevância, nem deveria estar ali na sua anamnese sendo perguntado. Né? Então, evitar interrupções e distrações no momento da coleta das informações. Você está colhendo informações sérias. O que é evitar a interrupção? Eu me lembro uma vez que eu estava no médico, eu fui levar minha filha no pneumologista, um excelente médico, não me lembro o nome dele, mas era excelente médico, tanto é que a minha filha, a gente estava com medo, ela estava com muita tosse e não tinha nada no pulmão, mas a gente ficou com medo, não parava de tossir. Fomos no pneumologista, numa atendimento dele, uma consulta maravilhosa, ele resolveu. Mas, por várias vezes na consulta, nós fomos interrompidos. Porque a esposa dele entrou para mostrar para uma decoradora um jardim interno, ele pediu desculpa, é porque a decoradora chegou agora, né? Tudo bem, né? E ele ficou ali, para vocês terem uma ideia, a consulta durou mais de 1 hora. Então foi excelente, mas havia interrupções. Agora tenta imaginar, se o assunto é de intimidade, se o assunto diz respeito a emoções, se o assunto diz respeito ao sofrimento de um paciente, ninguém deve interromper. Uma pessoa bater na porta, fulano, tem uma ligação para você, não é adequado que você tenha um telefone para ser atendido. Hoje nós temos a facilidade de nós termos silenciadores nos telefones, ou de termos celulares que a gente deixa no silencioso. É inadmissível, gente, é inadmissível você atender alguém e de repente você pegar o celular e falar, você dá licença, eu preciso atender. Isso não cabe. Por quê? Porque naquele momento que o seu paciente está ali, ele é tudo para você. E não é porque ele é tudo porque ele é seu cliente, não é a perspectiva cliente. Ele é tudo porque naquele momento ele vai abrir-se sobre a vida dele. Então, interrupções, distrações. E pelo que eu descrevo distrações? Muitas vezes, distrações são roupas, são perfumes, são falas, são penteados, são objetos, né? Então, o que se coloca num consultório deve dizer respeito àquilo que se utiliza num consultório e com sobriedade. Sobriedade na cor, sobriedade no mobiliário, em tudo que tem que estar ali. Então, por exemplo, para que o primeiro contato com o paciente comece a ter bons resultados, esses princípios simples precisam ser observados. Tempo para ouvir seu paciente. Você precisa descrever isso. Né? Mas Orlando, nossa, o inventário que eu vou colher, a informação dele vai durar 1 hora quase. Ok.
Então, já saiba que o primeiro contato com o seu paciente talvez tenha que ser dividido em dois, como você vai ter que fazer o rapport, e o rapport é necessário para que ele se sinta bem e queira voltar, né, fazer esse vínculo. Então, você vai perceber que na primeira sessão você precisa fazer um caminho de acolhimento e de devolutiva na própria primeira sessão. O seu paciente não pode sair assim, mas e aí, eu vim fazer o quê aqui? Ele precisa sair bem da primeira sessão. E o que você vai poder fazer para ele sair bem? Vai ser dentro da sua técnica, da sua estratégia. A gente também vai ver alguns detalhes sobre isso. E aí vem a questão, não desvalorizar precocemente informações. Quer dizer, o paciente está trazendo alguma informação. Quando vê ele fala alguma coisa, você acha que... Aí você não pode chegar para ele, não, isso não tem interesse. Ouça ele. Talvez tenha relevância dele te falar. Talvez ele te conte algo do trabalho dele, talvez ele conte algo da família dele, algo que não vai ser relevante para o tratamento, mas para o seu paciente isso é relevante. Então, não é cabível que o terapeuta... O médico faz isso. Você vai falar algum assunto médico, não, mas isso aí não tem nada a ver comigo. Isso aí você procura. Eu me lembro uma vez que eu fui relatar... Hoje eu percebo que quando eu estou adoecendo, sinto que que eu estou muito cansado, eu consigo sentir o cheiro da água. Eu não sei nem se a água tem esse cheiro, mas eu tenho essa sensação de sentir o cheiro. Então, todas as vezes que eu vou tomar água, vou escovar o dente, eu ligo a torneira, eu sinto o cheiro da água, eu percebo que a minha imunidade está baixa, né? Isso é algo que eu fui descobrindo. Mas antes de eu descobrir, um dia, numa consulta de rotina do médico, eu falei assim, doutor, é estranho, eu estou sentindo o cheiro da água. E eu pergunto para as pessoas, a água não tem cheiro, eu estou sentindo o cheiro. E a resposta dele foi bem assim, objetiva. Isso não tem nada a ver comigo, não. Se você quiser, você procura um neurologista. Como assim? Deu vontade de falar assim, você não tem educação, não? Né? Você é médico, eu vim aqui para... Mas você pode falar, olha, ok, tudo bem, né? Olha, eu não vou poder te ajudar. Deveria haver tato para trazer esse assunto. Não teve tato. Então, é muito importante esse detalhe. Não demonstrar reações desfavoráveis, como impaciência, irritação, desprezo, tristeza, cansaço. Eu me lembro que eu levei minha filha uma vez, né, bebezinha, no pediatra, e ela estava com sobrepeso, ela nasceu com sobrepeso, e a médica obesa, a médica era obesa, com o celular na mão, em particular, não era do Estado, não, né, pagando a consulta dela. Ela olhou e ela deu um esculacho em mim, minha esposa, falou da minha filha, e, dá licença, e atendeu o telefone, falou com outra pessoa. A minha vontade foi levantar e falar, eu vou embora disso aqui. Eu deveria ter feito isso, né? Mas, assim, a minha educação me permitiu, me deixou ficar até o final da consulta. A minha filha estava com uma virosezinha, passou um antibiótico para ela, um remédiozinho, ok, mas a forma deselegante que a gente foi atendido não cabia. Então, médicos, terapeutas, pessoas que acolhem, precisam ter paciência. Quanto precisar. Não podem se irritar com facilidade, não devem desprezar seu paciente, não devem acolher com tristeza ou com enfado, cansaço. Vocês vão aprender que, em determinados pontos da história de vocês vão ter que procurar um colega para dizer, olha, eu estou com esgotamento, para que seja receitado para vocês um floral, um tratamento, porque muitas vezes nós não estamos acessíveis a nós mesmos, nós nos bloqueamos. Então, por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês, e aqui do meu lado eu tenho meu floralzinho. Então, de vez em quando eu estou atendendo, me sinto que a sessão, eu atendindo o paciente, foi um pouco pesada, pego o meu floralzinho, tomo meu floral, por quê? Porque eu sou humano. Nenhum terapeuta é sobre-humano. Nós somos humanos, então vai ter dia que a gente vai estar mais triste, mas o meu paciente não precisa ver minha tristeza. Eu vou estar mais cansado, meu paciente não precisa saber disso. O meu paciente veio e eu preciso estar inteiro para ele. Então, como é que eu vou resolver isso? Eu vou resolver resolvendo. Se eu ajudo pessoas a resolverem os problemas, o mínimo que se deduz é que eu tenho que, se eu não conseguir resolver meus problemas, procurar um colega para me ajudar a resolver meus problemas. Ok? Isso é muito importante. Por quê? Porque senão nós adoecemos. E nós adoecemos da forma mais cruel possível, sem perceber que adoecemos. Porque existe uma coisa que isso não é da psicologia não psicanalítica, mas é mais da psicanálise, que é a não percepção em nós de problemas que nós localizamos nos outros. Quer dizer, se eu lido com um problema dos outros, de outras pessoas, e eu passo a ter problema, há uma tendência de eu não localizar mais os problemas em mim, porque eu estou tentando tirar os problemas nas
outras pessoas. Então, isso tem que ser muito bem percebido em cada um de nós. Não induzir respostas ao paciente. Olha, os TDAHs, os hiperativos, têm que tomar Ritalina, estou brincando, tá? Antes de começar a atender. Por quê? Se o seu paciente demorar a falar, você tem que escutá-lo. Você não deve terminar a frase dele. Você não deve ser mais ansioso do que ele. Você não deve estar agoniado, desesperado. Então, por exemplo, se você percebe que o seu paciente é lento, o caminho dele é desse jeito, ele faz as coisas, ele fala mais pausadamente, e você percebe que aquilo vai ser muito monótono, você vai preparar um tipo de acolhimento diferente, talvez com uma outra técnica, mas nunca atalhar o seu paciente, interrompê-lo e nem mesmo induzir a resposta. Por quê? A resposta não é sua. O paciente diz, você está bem? O paciente, estou bem. Não, você não está bem, não. Não, eu estou bem. Não, eu estou vendo na sua cara. Você está induzindo ele. Se ele disse que está bem, ele pode não estar bem, você percebeu que não está bem, você faz ali nas suas anotações, né? O paciente relata está bem, mas não está bem. Mas você não tem direito de dizer o que ele está sentindo. Tem uns quadros interessantes de terapia em que surge aquele pessoal de Portas do Fundo, eles colocam os quadros bem nesse estilo, né? Onde o psicanalista, o rapaz está deitado no divã, e ele traz uma fala, o psicanalista discorda, e ele vai discordar do psicanalista, o psicanalista fica bravo com ele, e o ameaça, e ele, não, tudo bem, concorda com ele, né? Não sejamos terapeutas assim. Racionalizar interrogatório, né? Isso é muito interessante, você perceber, você está perguntando para a pessoa, e há um objetivo para isso. Então, as perguntas não podem ser soltas, nunca com interesses de curiosidade. Então, muitas vezes o paciente traz uma história, né, e você gostaria de saber um pouquinho mais daquilo que ele está, mas ele não te contou. Então, você não tem que perguntar. Então, muitas vezes são coisas muito íntimas da pessoa, onde a pessoa não quer te contar. E talvez um dia ela te conte. Então, lidar com isso, com a existência de algo que você precisa saber, é diferente de tentar saber o que você quer saber. Então, racionalidade no seu interrogatório. Observar o comportamento do paciente. O paciente está nervoso, o paciente está com as pernas fechadas, o paciente está desmaiado na cadeira, o paciente está incomodado, o paciente mexe o tempo todo no cabelo, o paciente fecha os olhos, o paciente se machuca. Começa a observar seu paciente. Por quê? Porque nem ele está se observando. Então, é hora de você estar atento a isso. E aí vou ter uma tarefinha para vocês, bem gostosa de fazer, né? E vai ser voluntário, vocês não vão ser obrigados a fazer, não vão ter nota, mas se fizerem, vai ser interessante. A tarefinha é bem simples, é vocês indo a algum lugar, em tempos de Covid isso é um pouquinho mais complicado, né? Mas indo a algum lugar, observar alguém. Então, a tarefa que eu passava, um outro curso que eu dava, era mais ou menos, você tinha que um ambiente público, uma rodoviária, um hospital, um consultório, um ambiente onde tem pessoas, você escolher uma pessoa e começar a observar essa pessoa. E você não pode, na observação, julgá-la. Você não pode falar assim, acho que ela está nervosa. Não, você não... Agitado, tremeu o pé, levantou, sentou, coçou a cabeça. Sabe, você fazer uma lista sem julgar. Você fala, nossa, ela está nervosa, está agitada. Não, não. Observa. Por quê? Porque o terapeuta tem que ser alguém treinado a, observando a outra pessoa, observar os detalhes da outra pessoa. Isso é muito bom para a gente fazer. Mulheres são mais detalhistas que homens. Homens, aqui eu perco no time, porque eu não posso nem falar mal das mulheres nesse ponto. Não tem um homem para me defender. O Everton não está hoje com a gente aqui. Mas, assim, homens, eles são menos detalhistas. Isso faz parte da própria natureza masculina e feminina. Mas isso não é desculpa para que homens não observem detalhes. Detalhes como mudou o cabelo, trocou a cor do cabelo, pintou o cabelo, cortou o cabelo. É muito mágico vocês perceberem que quando a pessoa vem com o cabelo mais curto ou mudado, algo aconteceu. Algo aconteceu. Não é aquele corte de rotina, é mudança. Trocou a cor do cabelo. O que aconteceu para que ele trocasse a cor do cabelo, etc. Observar o comportamento do paciente. Letra E aqui, ter bom conhecimento teórico da doença. É muito importante nunca ir para uma guerra sem estar armado.
se você vai lidar com emoções, você precisa conhecer quais doenças acontecem a partir das emoções não elaboradas. Se você vai lidar com o corpo, né, é interessante que você saiba quais doenças atingem o corpo, você pretende trabalhar nessa medicina alternativa, nessa terapia integrativa. Quer dizer, saber do seu trabalho e daquilo que você faz é muito importante. Inclusive, não é só por saber, para não extrapolar aquilo que você não pode fazer. E aí vem o terceiro conceito, que é objetividade, né? Cuidar para que não ocorram vieses ou distorção sistemática de uma observação. Quer dizer, não chega à conclusão errada. Então, talvez seja melhor não chegar a nenhuma conclusão. A observação, então, deve corresponder àquilo que o paciente realmente sente e experimenta. Observe. Vocês vão ver depois na descrição do que tem que anotar. Anote aquilo que o paciente falou do jeito dele. Se ele falou errado, né? Se ao invés de ele falar assim, entretenimento, ele falar entretenimento, você escreve entretenimento. Ah, mas, Orlando, eu vou escrever, eu estava entretido, né? A pessoa não tem problema. Aí você vai colocar uma observaçãozinha para você não se sentir um analfabeto escrevendo as coisas. Você colocar entre parênteses, coloca SIC. O que é SIC? Alguém arrisca? A Ana está dizendo aqui que sempre observa tudo, isso me atrapalha às vezes. Vai ser bom que aí nos pacientes você vai conseguir fazer essa construção mais focada na observação dele. O que é SIC, pessoal? Com S, tá? Não é SIC com C, não. SIC com C é o antigo nome do CPF, não é esse SIC. Segundo, informação colhida. O paciente fala assim, nós vai ao cinema. Você vai escrever isso lá. Coloca entre aspas e escreve SIC. Segundo, informação colhida. Isso é linguagem policial. Eu me lembro que eu com os depoimentos na promotoria, e aí, quando eu fui aprender a colher, que não sei o quê, todo discurso, você pega uma ocorrência policial, está assim, o parágrafo começa com que no dia tal estava em tal lugar, né, tudo que. E aí tinha um SIC de vez em quando. Eu falei, o que é esse SIC aqui? Aí o promotor falou, segundo informação colhida. E depois eu comecei a observar em alguns livros de psicologia, isso quando eu estava no início da minha formação. Então, isso nunca foi um problema, essa nomenclatura, para essa observação. Então, SIC, coloquem a observação do jeito que ele falou. Por que é importante do jeito que ele falou? Porque você vai perceber que as palavras do seu paciente têm uma força muito grande sobre ele. A forma dele falar. E no futuro, dependendo da abordagem que você vai ter, se é uma abordagem de escuta do paciente, uma abordagem responsiva, uma abordagem de fazer uma escuta ativa, você vai perceber que aquelas palavras elas têm história, elas já estiveram na boca de alguém e agora vieram para a boca do seu paciente. Talvez o pai, a mãe, o avô tenha falado aquilo. Tá? Ok? Bom, a anamnese, então, é a história clínica. É um interrogatório de pacientes. É um método que era adotado na Grécia como um processo já terapêutico. Olha que é interessante. A pessoa, o curandeiro, o feiticeiro, o sacerdote, o oráculo, o que trabalhava com essa pagelança, com esse cuidado do outro, é porque hoje a gente usa essas palavras, elas estão muito vinculadas a grupos religiosos, e tudo isso diz respeito a uma pessoa que se interessa em ajudar o outro a se livrar daquilo que a atormenta. Isso tudo é a base histórica para a formação de um terapeuta. Né? Base histórica, não é base teórica. Tá? Quem lembra do primeiro encontro nosso, quer dizer, a partir de onde nascem os terapeutas, de onde eles vêm. Quer dizer, o terapeuta holístico hoje ele faz qual papel? Se nós estivéssemos hoje numa tribo de índio, morando lá na Amazônia, né? Todos nós lá, você é o terapeuta holístico, quem era a sua figura social ali? Você seria o pajé, porque é ele que faz esse trabalho de escutar, de colher informações e assim por diante. Então, assim, na Grécia, a anamnese era um método utilizado naquela ocasião para aliviar o sofrimento das pessoas enfermas. Então, a pessoa era ouvida no sofrimento e na angústia dela. Isso aliviava o sofrimento dela. Por que é importante saber disso? Porque só o fato de você ouvir seu paciente, você já iniciou um processo de cura. Porque normalmente as pessoas não são ouvidas. Normalmente as pessoas se ouvem. Você chega e fala assim,
para uma pessoa, você fala assim, nossa, eu estou com uma dor de cabeça, você, o que a pessoa responde? Se você chega em algum lugar e fala, nossa, eu estou com uma dor de cabeça, o que as pessoas respondem? Elas têm dois tipos de resposta. Alguém arrisca? Ela fala que ela também tá, o que ela teve. Primeira coisa que ela vai falar, nossa, eu também estava ontem com uma dor de cabeça tão grande. Ou falo, nossa, eu estou com uma dor no pé. Não tem nada a ver com a sua dor de cabeça, mas ela diz que ela tem uma... É interessante, porque ao fazer isso, a gente pode pensar que é o egoísmo ou a indiferença. Na verdade, não é. Lembra que a gente aprendeu que a primeira emoção positiva, ela é a alegria? Qual é a segunda emoção positiva? Carícia, afeto. Então, quando você diz, eu estou com uma dor de cabeça, e a pessoa diz, nossa, ontem eu estava com dor de cabeça, ela só está querendo fazer isso aqui com você, ó. Link, se vincular. Ela está querendo dizer assim, estamos juntos, estamos no mesmo time. Mas ela não pretende curar você, ela está pretendendo dizer assim, existe afeto. Ela está fazendo um sinal de empatia. Acaba sendo esse sinal. Só que isso não cura ninguém. Mas é empatia. Isso quando a pessoa quer fazer, porque ela pode ir para um outro caminho. Quando você fala, estou com uma dor de cabeça, fala, é muito bom dipirona. Nossa, você toma dipirona, é batata. Toma dipirona com um chazinho de erva doce, acaba com a dor de cabeça. Quer dizer, ela usa da experiência dela para te ensinar alguma coisa. Isso é o que é normal. Quando você vai para um terapeuta, se o terapeuta só fizer esse caminho e não te escutar, talvez a comadre da esquina fosse melhor do que esse terapeuta. Então, primeiro passo, seu terapeuta, você, terapeuta, tem que ouvir seu paciente. Eu me lembro de uma paciente minha que chegou, ela agendou 2 sessões, e assim, ela agendou uma, mas aí a paciente do horário seguinte cancelou, então ficou agendado 2 sessões. Ela chegou, começou a falar, e eu não sabia o nome dela. Ela começou a falar, ela passou 2 horas falando. Depois de 2 horas, ela olhou e falou, nossa, falei bastante, né? Nossa, mas como é bom fazer terapia. Se eu soubesse que era tão bom, eu já tinha vindo antes. E saiu e me elogiou para um monte de gente, mandou um monte de paciente para mim. Eu não fiz nada, eu não abri a boca, eu não sei o nome dela. Ela veio, claro que eu sei, depois anotei, né? Mas eu não deu tempo, ela, pois não, o seu nome e tal. Ela precisava falar. Falou 2 horas falando, e eu tinha que ouvir. Então, o terapeuta é alguém que ouve com prazer. Uma vez ouvi isso de uma paciente, e eu vou dizer para vocês, não existe pior fala no mundo do que essa. Minha paciente chegou para mim, olhou para mim e falou assim, você está com sono, né? Isso é horrível você ouvir isso. E eu falei assim, não, os meus olhos, como eu operei da miopia, estava muito seco, eu estava cansado, mas eu não ia dizer, estou cansado. Mas eu falo assim, os meus olhos estão secos porque eu operei da miopia, então eles ficam cansados. Eu tenho uma expressão cansada. A partir daí, quando você percebe que você está cansado, um recurso interessante, porque o seu paciente talvez não veja direitinho os seus olhos. O paciente merece respeito. E se ele olhar para você e perceber que ele está te cansando, ele vai perceber que a vida dele não é só desinteressante para ele, é para você também. Quer dizer, o terapeuta, ele reflete tudo isso. Na psicanálise, a gente tem uma expressão para definir o analista como o sujeito suposto saber. A pessoa procura você imaginando que você sabe a solução para a vida dela. E, na verdade, você não sabe, você sabe a teoria, você sabe a técnica. Cada um tem uma história própria, mas ele está indo ali te procurando, talvez como último recurso. Alguns vão antes de tentar morrer. E alguns vão morrendo, porque já estão se matando emocionalmente. Então, a gente precisa entender esse contexto, né? Então, foi apenas no último século que a anamnese e o exame físico nos moldes que conhecemos foram recomendados como interesse diagnóstico. Quer dizer, a anamnese era uma forma terapêutica, e hoje ela não é mais só terapêutica, ela passou a ser
de diagnóstico. Entenderam a inversão que aconteceu? Então, durante muito tempo, você chegava no benzedor, né, lá da tribo, do grupo, falar, aí o benzedor, o que está acontecendo, meu filho? Eu me lembro quando eu era criança, o tal da espinhela, como é que chama? Espinhela caída? Já ouviu essa expressão? Acho que é uma espinhela caída, né? E tinha também o ar, né? Ah, o fulano está com ar. Vocês já ouviram isso aqui? E pegou ar, né? E o que era pegar? Normalmente era a luminosidade da água que batia em algum lugar, e aí começava a espinha, ela caía, aí vinha lá a benzedeira com aquela ervinha lá, arruda, e vai te benzo, não sei o que, falando palavras que não está nem entendendo, mas antes dela fazer, ela te pergunta, o que você tem? Ah, eu não estou dormindo bem, Isso eu era criança, minha avó que me levava, eu, não, ele está assim, assim, assado. Aí ela vinha, benzia, você imaginava que aquilo que ela estava fazendo já ia te curar. Só isso já está provado cientificamente que só a esperança de que a cura vai acontecer, isso já constrói para você cura. Tá? Então, hoje, nós perdemos um pouco desse viés, e o terapeuta integrativo pode recuperar isso. Então, embora os termos sinal, sintoma também sejam reconhecidos dos médicos desde a antiguidade, foi só no século XIX que ficou claro o caráter, respectivamente, objetivo e subjetivo. Tanto eu colho informações, como eu permito que o meu paciente comece já a se curar. Então, a minha anamnese, ela tem uma estrutura formal, né? E que estrutura eu tenho que ter? Olha, primeiro, existe uma apresentação nominal. Há um aperto de mão, dê um aperto de mão no seu paciente, explica o que você vai fazer. Ele não pode chegar lá e você... Pois não. Isso que faz é médico irresponsável, médico que não dá conta de ver no seu paciente um ser humano. Eu me lembro uma vez, minha sogra passou mal, foi ao médico, ela com um problema nas costas, e em Brasília, no hospital, isso é uma piada, gente, né? Por que é uma piada? Assim, deveria ser uma piada, é real isso. Mas a mesa estava, ela estava chumbada no chão e a cadeira estava acorrentada no chão. Então, não tinha como você pegar a cadeira e chegar mais perto do médico. Você sentava numa distância de 2 metros do médico, porque a cadeira estava na corrente. E a explicação é porque, se não amarrasse na corrente, ela era retirada dali e os médicos não tinham como achar outra cadeira. Por que eu sei disso? Porque eu dava uma matéria numa faculdade chamada higiene ocupacional. Era uma pós-graduação, e eu dava essa matéria. E, ao falar de higiene ocupacional, eu falava de ambiente de trabalho. Você tem que ter um ambiente de trabalho agradável, que não te estresse, e falava muito disso. E uma vez eu fui dar aula para o pessoal de um posto de saúde, e eles estavam fazendo a especialização. E nesse posto de saúde, eu vi essa cena, uma cadeira amarrada, eu falei, mas por que vocês amarram? E eles me contaram, se nós não deixarmos ela em corrente, ela some daquele lugar. E o que a gente faz? A gente solda na ponta da cadeira, que é de ferro, e na outra parte da porta, a cadeira. Ninguém tira daquele local. Isso é horrível. Né? Então, é muito importante a gente entender que o paciente veio, cumprimenta, pega na mão dele, toca nele. Se é um oriental, dificilmente ele vai querer te abraçar. As experiências que eu tenho com pessoas orientais, de atendê-los, é que alguns não gostam do abraço, alguns não sabem abraçar. Então, talvez, nos primeiros atendimentos, você não deve fazer isso. Isso não implica que nos outros atendimentos você não o ensine, porque há uma técnica também chamada teoria do abraço. Né? Então, existe toda uma técnica para trabalhar com isso. Assegure a privacidade do sossego do seu paciente, encorajem ele a ser narrativo, a descrever, a não ser apenas descritivo, mas a falar dele mesmo, né? A narrar a própria história. Comece a organizar os fatos de forma cronológica no seu mapinha. Né? Existe uma coisa chamada mapa noético. No futuro, eu posso proporcionar para vocês um encontro para a gente aprender a fazer o mapa noético. Mas ele pode substituir a anamnese, ele é um processo mais maduro de anamnese. Mas assim, na anamnese, você começa a montar ela e entender quais pontos, quais etapas da vida são interessantes para o seu diagnóstico. Né? Tenha a percepção de conseguir fazer uma síntese daquilo que está sendo dito, né? Um fechamento da entrevista com esclarecimentos apropriados. Olha, nós hoje falamos sobre um pouquinho da sua história. No nosso próximo encontro, a gente vai... Descreva, não deixa ele no vazio, onde ele não sabe o que vai acontecer na próxima sessão. Fala, olha,
então não deu tempo de a gente falar sobre tudo, na próxima sessão a gente vai continuar falando um pouquinho, vou precisar conhecer você um pouquinho mais, não deu para fechar um diagnóstico ainda, mas eu posso te garantir que só o fato de você já estar vindo aqui já é um passo, as coisas vão melhorar, você começa a perceber, talvez o seu paciente precisa só desse empuxo, desse empurrão, né? Olha, vai melhorar, calma, né? Tenha paciência, olha, eu vou te passar aqui, e aí dentro da sua técnica, é um floral, é uma técnica, é um EFT, é uma fala, é uma frase, é um filme para ele assistir, quer dizer, não deixe o seu paciente sair com a mesma angústia que ele veio para o seu consultório. Explique sempre o que vai fazer. O passo seguinte, não deixe ele nesse vazio. A linguagem corporal adequada, o contato ocular, né? O terapeuta tem que ser aquele que dá conta de olhar no rosto do paciente, e se precisar olhar no olho também, lembrando que olhar no olho é uma fala de enfrentamento. Então, talvez você tenha que entender se é útil encarar nos olhos do paciente, ou se apenas focar sobre os olhos, o que fazer, né? Mas seja com o seu paciente alguém que está ali disponível para ele. Encorajamento narrativo, mostre iniciativa, senso de humor e interesse pelo paciente. E o uso de silêncio em questões polêmicas. Não entre em discussão política com o paciente. Eu tenho paciente que odeia o Bolsonaro. Eu tenho paciente que odeia o Lula. Eu tenho paciente que morre pelo Lula. Eu tenho paciente que morre pelo Bolsonaro. Vocês já imaginaram se eu resolver entrar numa discussão com um desses meus pacientes? Dos dois, um. Ou eu perco o paciente, ou sai briga. Então, assim, tem paciente que chega, olha, você viu o que o Bolsonaro fez? Pois é, né? E aí eu mudo de assunto. Aí tem outro paciente, nossa, olha, você viu? Que legal o nosso presidente, né? E eu mudo de assunto. Eu não preciso entrar nisso. Meu paciente não veio ali para ter uma aula de ideologia, de conceitos, ele veio ali para desabafar. E talvez ele precise falar daquilo. Isso é ser falso? Não. Meu paciente não. A minha posição sociopolítica ela só é minha, não é do paciente. Encorajar excesso de humor, interesse e uso do silêncio em questões polêmicas, né? Alguns aspectos da entrevista. Olha, nós sabemos que o comportamento do terapeuta, assim como o estilo de entrevista, tem efeitos diretos sobre a relação terapeuta-paciente. E é preciso obter todos os detalhes precisos e necessários para um diagnóstico que exige habilidade, que devem ser exercitados continuamente. Na apostila, eu vou estar descrevendo para vocês, eu vou avançar aqui um pouquinho, porque aqui há algumas coisas que vocês vão ter que depois ler para montar na amnésia de vocês. Eu quero descrever como é que vocês vão montar, quero abrir espaço para a gente conversar sobre isso e a gente falar um pouquinho sobre as abordagens que vocês já estão tendentes a adotar para vocês. Mas, olha, a anamnese de vocês ela tem um objetivo duplo. Primeiro, cognitivo. E segundo, afetivo e emocional. Você constrói vínculo com o seu paciente. Então, você vai pegar todas as informações, vai começar a colher informações prestadas pelos pais e outras pessoas, isso quando você for tratar de criança. Toda vez que você for tratar de uma criança ou de um adolescente, talvez seja interessante aí um contrato por escrito, onde o pai dá ciência do que ele está pedindo, porque daí você está se resguardando, né? E aí vem toda a descrição. Quer dizer, uma anamnese, ela é, primeiro, um interrogatório sobre diversos sintomas. Você fala sobre os antecedentes pessoais do seu paciente e sobre os antecedentes familiares do seu paciente. Queixa principal deve ser a única e, se possível, grafada com as palavras do próprio paciente. O que você tem? Eu tenho enxaqueca. Tenho enxaqueca. O que você tem? Como é que eu posso ser útil? Como é que eu posso ajudá-lo? Falar, eu não consigo, eu começo a comer, eu como compulsivamente. Você não vai dizer assim, come compulsivamente. E você não vai dizer assim, transtorno. Não, você não está fechando o diagnóstico. Você tem que usar as palavras dele. É interessante que Freud, quando se refere a um diagnóstico do paciente, ele diz assim, anote o primeiro sonho do seu paciente. Quando você for dar alta para ele, você vai perceber que nesse primeiro sonho ele te contou tudo. Só que ninguém sabia ainda interpretar. Quando o seu paciente chega para você e ele descreve o sintoma dele, ele já está te entregando tudo, só que você ainda não tem conhecimento para perceber tudo que ele está te contando. Então, nunca deve ser um diagnóstico de outro terapeuta. Olha, disseram que eu tenho isso. Ah, então ele tem isso. Você não sabe se outro terapeuta acertou. Ele pode estar errado.
Então, não reescreva o que alguém já deduziu, e sim o motivo pelo qual o paciente procurou ajuda médica, terapêutica, e para o qual espera alívio. E aí vem toda uma questão. Se o seu paciente diz para você assim, estou com insônia, não consigo dormir, ele te procurou para isso. Então, vai depender da sua abordagem. Se a sua abordagem integrativa acolhe ele como um todo, você vai entender esse indicador para resolver o problema dele como um todo. Mas se a sua abordagem, se você for um terapeuta integrativo do sono que lida com esse tema, não extrapole para outros. Então, você que vai definir. Você vai trabalhar com um tema específico ou você vai trabalhar com o holístico, com o todo, como uma completude? Você vai escolher isso. Você só não pode fazer uma confusão entre os dois papéis, porque daí você corre o risco de tratar de um sintoma como se fosse tratar do todo, ou tratar do todo como se fosse um sintoma. Então, não é adequado. Não devemos assinalar queixas principais como depressão, e sim, por exemplo, dizer assim, eu estou com fraqueza, eu estou com falta de ar, eu estou com a perna inchada, eu tenho a urina solta. São descrições do que está acontecendo com ele. Você não tem que dizer a doença que ele tem. Seu paciente pode dizer, eu acho que eu sou bipolar. Você pode até dizer, acho que sou bipolar. SIC, informação colhida. Aí você pode dizer, mas por quê? Não sei, eu acordo alegre, daqui a pouco eu estou triste, de repente estou alegre de novo, meu humor está modulando, né? É a fala dele, mas esse diagnóstico não é seu. A razão de utilizarmos as palavras do próprio paciente, quer dizer, você sempre utilizar as palavras dele, até para ele mesmo, fazer um jogo do que a gente chama de espelho. Tem umas técnicas interessantes, onde você faz o seu paciente escutar a frase dele. Tem um psicólogo chamado Carl Roger, e ele traz uma psicologia chamada humanismo. E nessa psicologia humanista, ele faz eco do paciente. Então, o paciente diz assim, eu estou com muita raiva hoje. E aí ele diz assim, você está com raiva hoje? Sim, não, por mim, eu matava meu marido. Então, você está com tanta raiva que você tem até desejo de matar seu marido? Eles falam, mas por que ele repete só o que o terapeuta, que o paciente está falando? Porque muitas vezes normalmente, as pessoas não se ouvem, não se escutam. Então, se você chegar e dizer, não, mas eu não quero matar, não. É só uma forma de falar, então é só uma expressão. Você está com muita raiva, você quer matar, mas no fundo você não quer matar. Então, será que de fato você não quer matar, só não tem coragem de fazer isso? Percebe? Das próprias palavras do paciente, você pode trazer uma construção para ele. Né? O que, infelizmente, é claro e objetivo o seu sintoma mais intenso, que, infelizmente, nem sempre ocorre. Quer dizer, o paciente não dá conta de trazer o verdadeiro sintoma que ele tem. Então, aí vem a minha anamnese, ela começa com a descrição da história do paciente, depois ela vem para a descrição da doença atual, porque o meu paciente chega com uma doença. Né? A história, incluindo os antecedentes pessoais, a criança que foi normal até determinada idade, surgiram alterações que motivaram a busca do atendimento. Aí você começa a entender. A pessoa fala assim, olha, eu tenho insônia. Desde quando? Quando começou essa insônia? O paciente chegou para mim e disse assim, que tem problemas de urinar. Desde quando? Aí ela se lembra, eu urinava na cama até os 15 anos. Quantos anos você tem? Eu estou agora com quase 50. Então, há 25 anos atrás, ela urinava na cama ainda, e ela passou até os 15 urinando na cama. Então, essa doença, entre aspas, que está sendo trazida agora, ela tem uma história, ela tem uma pré-história. Ou a pessoa fala, não, nunca tive problema, comecei agora. Então, eu preciso ouvir a história daquela doença. Uma coisa é ouvir a história do paciente. Então, talvez você possa dividir sua anamnese em 2 momentos. Então, hoje você ouve o seu paciente na história dele. O que está acontecendo? Me fale qual a profissão do seu pai, da sua mãe, o que você sabe da história deles, como é que foi a gravidez, você nasceu bem, como é que foi sua saúde na infância, onde você estudou, quantas vezes você mudou de cidade, de casa, como é que você lida com isso, quando você se casou, você tem filhos, quais filhos, você começa a montar a história do paciente. Esse é um ponto. E talvez, tá, gente? No segundo atendimento, você agende para conversar com ele sobre a doença dele, a queixa dele. E aí vem toda essa questão. Quando começou isso? Eu tenho problema gástrico, eu tenho
Dói muito o estômago. Já foi ao médico? Fui. O que ele disse? Não, disse que não tem nada, sou muito nervoso, passou uns remédios lá, mas não está dando certo. Então, quando isso começou? Isso começou há 2 anos atrás. Então tá, em 2018. Então, em 2018, ela falou, não foi 2018, não foi 2015. Olha, não foi 2 anos atrás. Se foi 2015, há 5 anos. Isso é normal, viu, gente? Vocês vão se assustar. Os pacientes não têm referência de quando começou o adoecimento. E aí na psicanálise, você aproveita de todo esse material que vai surgindo. Na terapia focada, que é uma terapia integrativa, talvez você não precise de ter essa, a gente chama de atenção flutuante. Tá? A queixa é a própria doença, ou é um epifenômeno de moléstia sistêmica, ou é neurológica, ou é psiquiátrica. Quer dizer, começa a chegar a conclusões a partir da descrição. A pessoa fala assim, olha, eu não estou bem. Por quê? Eu não estou dormindo direito. Então, essa é a doença. Então, você veio aqui para cuidar. Não. Eu vim aqui porque eu briguei com meu namorado, terminei o namoro. Então, a queixa trouxe uma queixa que não corresponde ao que levou ele para o consultório. Você vai anotando tudo isso. Tá? Nessa fase, o objetivo é obter dados sobre a presente queixa, permitindo que o paciente conte livremente sua história. Não esquece disso. Livremente, enfatizando os dados mais relevantes para ele, sem interferências. Infelizmente, alguns pacientes mais prolixos precisam, de vez em quando, ser cortados, porque eles vão divagando. Lembra? Você é focal. O terapeuta integrativo ele tem foco. Se você fosse um psicanalista, nunca você interromperia o seu paciente, você daria cortes, mas você está lidando com um adoecimento que você precisa cuidar, uma questão emocional. E a especialização que vocês estão tendo agora é a compreensão da emoção do seu paciente. Ele tem que estar atento, entretanto, para não interromper a sequência lógica do pensamento do paciente, o que acarretaria grandes perdas para um diagnóstico. E aí vem toda a crise convulsiva, quer dizer, você está vindo, é algo que está vindo durante o decorrer, ou teve uma crise? A vida estava boa, tranquila, do nada teve uma crise. É assim que aconteceu? Ou não? Foi adoecendo desde criança. E aí você vai começando a perceber. Aí tem, na descrição que eu vou passar para vocês, tem lá, tendo dor, tontura, nervoso, dificuldade, atraso na fala. Quando começou a falar? Né? Linguagem na aprendizagem, queixas visuais, auditivas, motoras, coordenação, distúrbios esfintéricos, né, ligados aos esfínteres, rotina doméstica escolar, atividade física, hábitos alimentares, padrão do sono, interação social, família, escola, amigos, outras atividades, e temperamento. É muito interessante, eu vou passar para vocês, vai ter uma aula nossa só sobre os temperamentos, porque uma forma de você ter um link de compreensão do seu paciente é tentar encaixá-lo num temperamento, não é rotulá-lo num temperamento. E nem dizer para ele qual é o temperamento dele. Você percebe que o seu paciente ele é sanguíneo. Quando eu falar de temperamento, eu vou mostrar para vocês que, primeiro, não existe temperamento puro. São todos mistos. Mas vamos supor que ele é um sanguíneo. Você percebe que é aquele palhação, aquela pessoa que faz todo mundo dar risada, conta piada, que ele é muito volúvel, inconsequente, né? Mas é boa gente, ele é bagunceiro. Esse é o perfil dele. Então, você pode dizer assim, aparenta temperamento sanguíneo, mas é uma anotação para você. Não vai dizer para o seu paciente. Alguns terapeutas, eu tive um professor que ele colhia o signo das pessoas. Só que aí nós temos um problema, tem gente que não gosta de falar de signo, tem gente que não acredita em signo. E tem para algumas pessoas, por questões religiosas, que falar de signo é falar do diabo. Então, você não vai, você tem que saber o terreno que você está lidando. Então, por exemplo, eu tive um paciente, que o paciente que me dizia qual era o meu signo, ele chegava, nossa, porque, você é de Áries, eu também sou de Áries, né? E eu lembrei de eu e a Leslie, né, Leslie, a gente brincando sobre os arianos, né? Mas aí você tem que perceber, o seu paciente lida bem com essa fala, porque talvez ele não lide bem com isso, talvez ele não queira essa indicação do signo dele. Mas aí o que você faz, o que pode ter uma aceitação boa? Trabalhar com os temperamentos, ou trabalhar com aquilo que é chamado de tipo psicológico. Então, eu vou passar depois para vocês o link, para vocês encaminharem o paciente de vocês, ele vai lá, faz o teste do tipo psicológico, te conta qual é o tipo que saiu lá e você vai conversar com ele sobre isso. Então, você parte de um pressuposto teórico sobre o seu paciente. Tá? Mas todo esse inventário, essa história que você vai levantar do seu paciente, ele tem que ter um fechamento seu e não dele. Você vai precisar desse material
para chegar a essa conclusão que eu estou colocando para vocês. Então, eu coloquei aqui para vocês 5 propostas. Só existem essas? Não, 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 não. Tem muitas. E aí eu vou precisar que vocês me digam qual é a proposta. Por exemplo, o meu paciente chega para mim, e aí eu, dentro da história que eu percebi, eu trabalhar com aquilo que é chamado de proposta sugestiva é adequada? O que é a proposta sugestiva? Hipnótica, hipnoterapia. Ele não está dormindo bem. Você tem a percepção de que o problema só é emocional. As emoções estão ali à flor da pele. Você pode ajudá-lo a dormir. Com qual proposta? Você pode ajudá-lo a dormir com a proposta sugestiva? Claro. Né? A PNL, a hipnose, agora eu passei para vocês o link de um curso gratuito sobre hipnose, aquele que a Rúbia estava até descrevendo, essa hipnose transformadora, ela são ferramentas para você ajudar seu paciente. O processo da auto-hipnose, o processo da hipnose ericksoniana, da condução na fala, né? No nosso próximo encontro, eu vou ensinar para vocês a indução de Hellman, que é a base de todas as hipnoses. Então, prepare-se. Nossa próxima aula vai ter alguma coisa de prática, no sentido que eu vou fazer alguma coisa prática com vocês, e vocês vão testar com seus parentes, colegas, amigos, para perder um pouquinho da timidez, né? Eu me lembro quando eu fiz o meu curso, e eu hipnotizando um colega, que era assim, foi passado para a gente a técnica, e depois nós tínhamos que hipnotizar um colega. Só que eu fiquei com 2 colegas. Então, um colega estava comigo, hipnotizei, fiz toda a técnica, levei ele para o transe, tirei ele de transe. Quando eu terminei de tirar de transe, eu olhei do lado, a minha colega estava hipnotizada também. Aí eu chamei o professor, o Ridão. Ridão, você estava nesse encontro, Leslie? Deixa eu correr. Não, esse eu não estava. Foi lá no Hotel Cristal. Isso. O que eu fui foi no Hotel Cristal, mas você não fez lá, não. No que eu participei. Mas lá teve 2. Lá teve 2. Lá teve um que era só uma especialização e teve um outro que foi uma formação. Mas eu fui no primeiro. Eu sei que eu hipnotizei. Foi no primeiro? Não, eu acho que esse foi no segundo. Não foi no primeiro. Eu hipnotizei o Sérgio, né? A Leslie conhece o Sérgio, hipnotizei ele, e do lado estava a Silvana, hipnotizada também. Eu fiquei com o Ridão e falei assim: olha, eu hipnotizei ele agora, o que eu faço? Ele disse assim: tira ela do transe dela. E aí eu fui e tirei. Aí depois eu estava conversando com os colegas, e aí, de repente, eu fui fazer a hipnose de choque, um outro tipo de hipnose. Quando eu fiz, a pessoa caiu em transe profundo. E eu fiz brincando. E eu falei: agora, o que eu faço? Eu tinha que aproveitar aquele momento, que era a primeira pessoa que eu hipnotizava, assim, pelo choque, que ela entrava em transe profundo. Então, assim, eu vou passar para vocês como uma ferramenta para vocês inicialmente brincarem. Então, vai ser como se fosse um presente. Vocês vão poder fazer com amigos, e só para brincar. A hipnose nasce com brincadeira. Mas Orlando, isso não é perigoso? Não, não existe perigo para a hipnose. O que existe é auto-hipnose. Nós nos hipnotizamos o tempo todo. Aquilo que o Romani, né, Rubem, esse é o nome dele, acho que é Romani, né? O Romani coloca ali de que todos nós vivemos hipnotizados. Então, aquilo é uma percepção do Freud. Freud percebeu que a hipnose, nós todos estamos sob hipnose o tempo todo, a gente só troca de hipnose. Então, a proposta sugestiva, troca de âncoras, né? Seu paciente, por exemplo, hoje eu estava atendendo uma paciente, ela trouxe uma situação desconfortável, uma discussão familiar, muito angústia. Então, o que eu pedi para ela? Fiz uma indução leve. Quando o paciente já está... eu vou explicar para vocês em que momento você pode fazer isso. E em determinado ponto do paciente, nessa indução, eu conduzi ela a uma nova âncora, a percepção de um cheiro, de uma fragrância que levaria ela mais para fundo de si, com mais tranquilidade. Depois eu levei ela para a cena dolorida, eu pedi que ela trouxesse toda aquela cena dolorida na mente dela, ela trouxe toda a cena dolorida, e aí, no momento que a cena dolorida veio, eu pedi para que ela sentisse o cheiro que ela já tinha colocado como âncora, e aí, automaticamente, esse cheiro fez com que ela, enfrentando a cena angustiante, com bastante angústia, aquela âncora nova que eu coloquei para ela fazia uma mudança. Essa linguagem de âncora é a linguagem que o pessoal da PNL utiliza. Né? Então, a gente pode utilizar todo esse conceito? Que pode. Hã?
Oi, Leslie? Quando eu fui perguntar para você, você já respondeu. Eu ia falar, isso aí já é técnica de PNL, né? PNL, e os coaches utilizam muito isso, né? Essas técnicas, a questão de crenças limitantes, âncora. Então, isso eu quero ensinar para vocês como conceitos. Vocês vão, aí eu quero dar essas opções, aí vocês vão se especializar, vocês vão procurar curso. Tem curso gratuito, tem livro, tem cursos pagos, tem cursos caríssimos, e quando a pandemia acabar, e se vocês quiserem enfrentar, eu posso até montar a turma agora, mas se vocês quiserem um curso de especialização com um meu professor de hipnose, eu monto a hora que vocês quiserem. Só que daí nós precisamos de um grupo de 10 pessoas, eu monto essa turma, e aí ele dá especialização em hipnose mesmo. E assim, eu consigo, pense no valor de mercado, eu consigo por 1/3 do valor de mercado, o mesmo professor que dá o curso num determinado local, ele daria para a gente também, porque aí eu não cobro a certificação, porque boa parte do valor é por causa dos institutos, certificações, aí vem certificação internacional. Os hipnoterapeutas, as escolas de hipnose, elas vivem de certificações, né? É o grande sustento delas. Então, é um caminho que depois mais para frente eu posso conversar com vocês. Mas é uma proposta. Você pode falar assim, olha, eu gostei, por isso que eu coloquei para vocês assistirem, participarem desse curso, porque é o nosso próximo tema. Eu não podia passar para isso sem ensinar vocês a colher informações. Então, primeiro trabalho prático, vocês vão montar a anamnese de vocês. Segundo trabalho prático voluntário, vocês vão fazer um relatório de observação e disponibilizar para os colegas verem lá no Google Class mesmo. Eu vou colocar como tarefa lá para vocês. E aí, vocês gostando dessa proposta, podem se especializar nela. O seu paciente veio, fez a anamnese dele, e aí você põe uma proposta sugestiva. Seu paciente está dolorido, ele chorou, ele falou, você vai deixar ele embora para casa choroso, dolorido? Falou, não, olha, aqui vamos respirar fundo, vou te ensinar uma técnica bem tranquilinha, né? Vou te ensinar a respirar. Como é que você respira? Ah, eu respiro. Ó, aí você explica essa respiração, é uma respiração que a gente chama de respiração de soldado, ela é agressiva, ela funciona bem quando você tem que brigar, você não precisa brigar agora. Vou te ensinar a respirar com a barriga, né? Tem bebê em casa? Tem. Olha, o bebê respira pela barriga. Você explica, aí a pessoa vai. Agora, observa, o seu tom de voz já tem que ser hipnótico. Você fala, não sei o quê, não, é monótono, é calmo, ele não faz cadências. Então, você já está induzindo ela a um estado hipnótico. O estado hipnótico não é o estado de sono e nem é o estado de vigília, é o meio do caminho. Você está no meio do caminho. Então, você começa a trazer coisas monótonas para o seu paciente. Isso é técnica que eu vou ensinar na semana que vem. Você traz, sempre que você for induzir uma pessoa, você tem uma técnica. A primeira, você traz uma verdade, uma segunda verdade incontestável, talvez até uma terceira verdade incontestável, a quarta é a sua proposta. O inconsciente da gente aceita a quarta proposta, terceira e quarta proposta, sem questionar. Então, você diz para o paciente assim, olha, você está ofegante, você está respirando profundamente, e isso mostra que você começa a colocar coisas que de fato são reais para ele, né? Seus olhos estão fechados, você está tentando ver as coisas e não consegue porque os seus olhos estão fechados. É uma verdade absoluta, ele confia nisso. E aí você diz assim, agora você vai se sentir muito bem. Como você disse 2 verdades, na terceira verdade, o inconsciente dele aceita como verdade absoluta e ele se sente bem. Isso é interessante que na teoria do sugestionamento é percebido que em 9 segundos a mente muda. Em 9 segundos a pessoa que não estava bem, ela fica bem. E quanto tempo demora para um Rivotril fazer efeito, para um clonazepam fazer efeito? De meia hora até 1 hora e com efeitos colaterais. E muitas vezes você pode dar essa pílula para o seu paciente, de fazer ele ficar bem, se sentir bem consigo mesmo, ensinar para ele, olha, quando você não estiver bem, aí você coloca âncoras, né? Você vai tocar, você faz uma dinâmica e vincula o bem-estar no pulso. Então, toda vez que você não estiver se sentindo bem, você vai tocar no seu pulso e você vai se lembrar desse momento e você vai se sentir muito bem. E a pessoa enfrenta uma situação complicada, ela põe a mão no pulso e aí o inconsciente dela já leva ela exatamente para a percepção de que ela está bem. Vocês vão aprender algumas técnicas disso. Tá? Vocês vão perceber que não é técnica mágica. Hipnose mágica é aquela de circo. Sabe aquela hipnose que a pessoa come maçã, come cebola pensando que é maçã? Isso é apresentação, é coisa de circo. Isso não tem tanta relevância, tá? E eu vou explicar o porquê. Mas pode ser uma proposta sistêmica, você quer entender a família.
quem é que está atrás dessa pessoa, você pode fazer uma dinâmica onde você conduz a pessoa à reconciliação com os seus parentes, aí entra o Theta Healing, entra nessa discussão sistêmica, né? O próprio sistema do Bert Hellinger e outras constelações, todas é exatamente nessa percepção do sistema. O Ho'oponopono se encaixa nesse caminho também, por quê? Porque eu preciso me conciliar com o meu sistema, talvez eu precise pedir perdão, preciso liberar perdão. Todas essas falas são falas ligadas a um sistema, né? A percepção, se o paciente está num grupo social, ele está faltando para ele uma emoção, a emoção de pertencimento, a emoção de carícia, de carinho, de afeto. Então, talvez você tenha que dizer para ela, olha, você tem religião? Ah, eu sou católico. Ah, eu sou evangélico. Ah, eu sou espírita. Não importa. Você tem ido à sua comunidade, ao seu grupo? Ah, eu não tenho ido. Por que você parou de ir? É importante que você vá num grupo onde as pessoas estão de bem com a vida, as pessoas respiram profundamente. Ah, eu não conheço ninguém. Se ele disser que não conhece ninguém, fala, você quer que eu te indique? Eu posso te indicar. Mas, olha, você vai indicar alguma coisa que você confia. Não, eu tenho o meu grupo. Ou se você percebe que ele tem um grupo, não entre dando qual é o seu grupo para essa pessoa. Isso é sistêmico. Ou, por exemplo, você pode trazer uma proposta floral, né, de fazer um inventário, uma percepção da emoção, e passar se você ainda não entende o que está se passando com ele, falar, vou te dar um floral aqui, esse floral é emergencial, é para esse primeiro momento, e depois a gente vai depurar e entender qual é o seu floral. Aí você tem um floral emergencial, no sistema básico você tem os 12 curadores, você tem a indicação do floral por meio das emoções da pessoa, você tem todo esse caminho para você chegar a algum lugar com o seu paciente. Ou você pode fazer uma proposta de catarse, catártica, quer dizer, levar o seu paciente a se expressar, e isso pode ser também por meio do corpo, né? Então você pode fazer o seu paciente, até eu coloquei, acho que já está disponível para vocês, eu coloquei no Classroom, já adiantando uns videozinhos, uma terapeuta usando técnicas da medicina chinesa de como você se liberar da raiva. É porque eu passei para paciente umas técnicas hoje de liberação de raiva, aí eu pus para vocês os videozinhos. E quando eu fiz o curso de medicina chinesa, que ele trabalha, o tema do curso era como lidar com o estresse. E assim, no ambiente de trabalho, você está estressado. O que na medicina chinesa você pode fazer? Foi uma médica que deu esse curso, foi muito bom. Isso é um exercício simples, de movimento, né? De você chegar no ambiente, você chega no banheiro, você está querendo matar vai ao banheiro e você começa a fazer assim, né? Com a mão e solta. Esses gestos simples, né? Eles têm um viés sugestivo, de trazer você de mindfulness, trazer você para aquele momento, e, ao mesmo tempo, todo esse viés energético, está tudo ali vinculado a uma perspectiva só, né? Eu me lembro, eu assistindo uma aula da Regina, uma palestra da Regina, e aquilo ficou muito gravado na minha mente, de uma forma muito interessante, quando ela trouxe a questão do Tai Chi. Eu não sei se a Ed viu ela falando uma vez sobre eu tomo e não para mim, né? Então, assim, esse movimento de pego e conduzo, como se fosse um golpe de judô, onde você usa a força que vem contra você, não para trazer contra você, mas para conduzi-la para algum outro lugar, né? Então, esse movimento simples. Então, você pode levar o seu paciente a entender assim, os problemas que vêm para mim, não são meus. Então, o seu paciente vai memorizar um gesto. Os problemas que vêm para mim não são meus, então eu devolvo para quem eles são. Então, toda vez que a pessoa enfrentar um problema, ela vai lembrar dessa expressão simples sua. Então, o que eu preciso que vocês me descrevam? Vocês colocarem lá no grupo de vocês. Hoje, qual sistema, qual proposta terapêutica vocês têm mais simpatia? Eu coloquei para vocês essas hipóteses, essas possibilidades. A sugestiva, que é a hipnótica, e há vários tipos. A sistêmica, a floral, as catárticas, o EFT, a proposta do foco emocional, que é o mindfulness, a do temperamento, dos tipos psicológicos, do enneagrama. Mas nós temos a aromaterapia, fitoterapia, reiki, barra de axis. Nós temos a Olga, eu consegui o nome da formadora de barra de axis aqui em Londrina. Vou passar para você, tá? Que parece que é uma das melhores que tem aí da região. Eu agradeço. Aquele pessoal que dava aula, eles não estão dando. Aí eu pedi para ele, falou assim, você me indica quem? Ele falou, eu vou te indicar a melhor que tem aqui, que era uma pessoa com quem eu fiz formação. Então, daqui a pouquinho eu passo para vocês também. Então, tá bom, obrigada. Esse primeiro, você tem essa opção
Então, eu queria que vocês descrevessem. Então, qual é a tarefa de vocês? Tarefa. Vocês vão montar uma anamnese. Simples. Eu vou mandar um modelo, tá? Mas não é para vocês copiarem e colar o modelo, não. É só para... Vocês vão montar de vocês e vão selecionar isso é interessante, isso não é interessante. Montou a anamnese. Vocês vão colher só três. Quando eu fiz minha formação, eu tive que colher 10, tá? Então, eu estou sendo bonzinho. Vocês vão ter que colher a anamnese de 3 pessoas. Pode ser, por exemplo, a Olga chegar para a Rúbia e fazer entrevista? Pode. É para ter experiência. Qual o seu nome, onde você nasceu, sabe, as informações simples, quantas cidades você já morou, em que idade você mudou, quantos irmãos você tem, sabe, informações. Vou colher 3. No finalzinho, eu quero que você perceba dessas propostas ou outras que vocês tiverem em mente, qual você indicaria? Então, vamos supor que você indicaria, olha, eu acho que está havendo uma desorganização familiar, eu percebo que essa pessoa precisa de pertencimento. Então, no seu relatóriozinho para você mesmo, você vai fazer indicações de uma proposta sistêmica. Porque você vai ter que apresentar para o seu paciente um projeto. Processo integrativo, ele tem começo, meio e fim. Não é igual a psicanálise, que você começa, você tem data que você começa, quando você termina, só Deus sabe. Né? Porque, primeiro, o analista não dá alta para o paciente. Segundo, quando o paciente se dá alta, o processo é de resistência, ele está tocando num problema que ele não queria tocar. Então, existem tantas discussões da psicanálise sobre o término da análise. Por quê? Porque a gente sempre está enfrentando problema. O integrativo, não. Ele veio com um propósito. Começo, meio e fim. Você vai precisar de quantas sessões com esse paciente? Vai precisar de 5 sessões, 10 sessões, uma sessão só. Né? Por exemplo, se você vai para um constelador, normalmente ele faz uma sessão, 2 sessões no máximo para uma constelação. Essa é a proposta do sistêmico. Não tem fala, tem sentimento. A pessoa precisa sentir. E aí ela vai ter que elaborar tudo isso. E isso também conduz o terapeuta a montar o preço dele, o valor que ele vai cobrar da proposta dele. Por quê? Porque é um atendimento onde ele vai se entregar todo para que isso resolva. E alguns vão fazer, não, vai ser encontros quinzenais, encontros mensais. Tem o que eu não coloquei, mas você pode querer, eu quero trabalhar com fitoterapia, eu quero trabalhar com chás. Né? A pessoa vem, eu quero indicar o chá, o que ele pode fazer com suplementos. Você vai dizer para mim o que está na sua cabeça. E aí, a partir do que você disser, eu vou traçar com vocês um caminho, tá, de orientação. Vou fazer um trabalho meio de mentoria. Então, a partir de agora, eu continuo trazendo para vocês a formação, mas, paralelo a isso, um processo de mentoria no sentido de ajudá-los a se encaminhar adequadamente para o processo de vocês. Tá ok? Esse tá ok é perigoso. O Bolsonaro fala, o povo vai dizer que ele copiou de mim. Gente, dúvidas? Professor, a atividade tem que ser enviada aí no Crasson? Isso, você no Crasson. Lá vai ter o local para você colocar. Ah, então tá bom. Ok, então. Eu vou tentar mandar isso para vocês hoje, mas talvez eu não mande. Mas se eu não mandar hoje, no mais tardar amanhã já está posto tanto a tarefa, né, o vídeo, a apostila já está lá, tá? Aí vai estar o videozinho, talvez eu ainda poste hoje para vocês, se vocês quiserem ficar vendo, recapitular alguma coisinha, e a tarefa que é simples, mas eu vou tentar escrever hoje, não garanto para vocês não, mas amanhã está garantido. Ok? No curso de hipnose que eu passei para vocês, a aula vai começar dia 19, né, Rúbia? Você fez a matrícula, Rúbia? Segunda-feira. Você fez a matrícula? Eu fiz também. Começa segunda, né? Edneia, você fez? Não? Seria interessante, mesmo que vocês não queiram fazer. Ana, você fez? Ainda não, professor. Não? Leslie? Eu fiz. Ótimo. Porque mesmo que, Ed e Ana, mesmo que vocês não queiram se especializar nisso, vai funcionar, primeiro, como um processo até terapêutico.
porque ali fica claro que ele ajuda você a elaborar várias emoções. E segundo, de conhecimento. Não vou trabalhar com hipnose, mas eu vou saber o que é hipnose, porque existe muito mito em torno disso, né? Eu me lembro da Leslie, agora que eu lembrei, Leslie, você estava no encontro, sim. Você falou assim, não me hipnotizou. Então, mas eu não lembro de você. Você foi no segundo, mas eu fiz o primeiro. Eu estava lá num cantinho, estava eu, o Sérgio e a Silvana. Quando foi feito formar os grupos, né? Eu estava longe de você. Isso, exatamente. Gente, pode falar. Não, nada, não era lá do curso. Façam a matrícula de vocês, vai ser interessante, acho que não são muitos encontros, né? E eu estava vendo, ele tem vários vídeos, várias aulas no Telegram dele. Então, vocês podem entrar no Telegram ou no YouTube dele, e é um material bom. Como é que ele vive se muito disso é gratuito? Ele tem um instituto. Então, o instituto ele vende outros cursos também. Então, na verdade, ele quer cativar você para você conhecendo, comprar outro material dele. Isso é bom, né? Você utiliza aquilo que você aprende. Se você perceber que vale a pena, compra um curso dele. Se você perceber, não vale a pena, mas já aprendi bastante, utiliza de tudo isso. Acho que é uma soma de ganho. É o famoso ganha-ganha. E todo mundo ganha. Ele ganha porque está divulgando o trabalho dele e a gente ganha porque a gente aprende com ele. Tá ok? Dúvidas ou fechamos? Eu não tenho dúvidas. Né? Ok. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Passo a tarefinha daqui a pouquinho para vocês, tá? Um abraço para todos. Tchau, mestre. Boa noite. Tchau, gente. Tchau, boa noite. Boa noite.